Acentuações diversas em 6/8 é um compasso composto, tá? Então, como todo bom compasso composto, a gente tem e sabe que as estruturas estão agrupadas de 3 em 3. Um compasso composto, aqui o 6/8, pressupõe que tem 6 pulsos e a figura que representa o pulso é a figura 8, que é a colcheia. De fato, tem 6 colcheias aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Tem 3 estruturas de colcheias, só que elas estão agrupadas de 3 em 3. E a cada 3, você tem um grande pulso tercinado. Por isso que o compasso com 6/8, ele é binário, porque, na verdade, você tem um pulso tercinado, um segundo pulso tercinado. Então, o compasso composto é uma forma de quebrar o sistema diádico. Porém, se você observar, ele tem 2 grandes estruturas, 2 grandes pulsos aqui. O que quer dizer que acaba sendo um pensamento diádico, só que o pulso interno é tercinado. A distância, o tamanho de um 6/8 é exatamente o tamanho, a mesma distância, ocupa o mesmo lugar de um 3/4. O que faz um 6/8 ser 6/8 é o fato de que você ouve 2 grandes pulsos tercinados, que tem, né, tem aquela estrutura tercinada. E um 3/4, não, você ouve 3 pulsos. 6/8 com estrutura tacte-tacte, ou seja, com proporção 3 e 3. 6/8 com proporção 2, 2 e 2, e que me remete a um 3/4. O que ele indica aqui é uma acentuação interna, não é a fórmula de compasso, porque a fórmula de compasso mantém-se aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Veja, apesar de eu estar mantendo 6/8, daqui até o próximo compasso, está preenchido como 6/8. A estrutura interna de construção desse fraseado não é em 6/8. Como que é? 5/8. Como? 3, 2. Aí ele coloca esse pontilhado aqui só para dizer, aqui eu acabei essa primeira estrutura de frase 5/8. Aí ele faz uma segunda estrutura de frase. 1, 2, 3, 1, 2. Então, aqui é 5, aqui é mais 5, aqui é mais 5, com esses últimos 3, ele fecha esse 8. Porque aqui a gente começa a perceber que o compasso não é a coisa tão mais importante assim quando a gente tem uma estrutura interna. Aqui a rítmica aditiva nos mostra que, de fato, quem traz o flow da música é a própria estrutura do fraseado e não a fórmula de compasso. E isso é um problema muito grande assim com quem está aprendendo música, porque ele fica muito preso à estrutura da fórmula de compasso para poder colocar o evento ali dentro. 1, 2, 3. Então, dentro de 3 compassos de 6/8, cuja soma é 18, ele faz uma estrutura interna com uma outra matemática, 5, 5, 8. Cara, isso aqui é uma tremenda de uma ideia para quem pensa, por exemplo, em improvisação. Você pode criar fraseados que tem esse cross rhythm, em que você separa um compasso, sei lá, 2 compassos de 4/4, por exemplo. 2 compassos de 4/4, vamos colocar na figura de colcheia. Seriam 2 compassos de 8/8. 8 mais 8 dá 16. Então, desses 2 compassos eu tenho 16 colcheias. Como é que eu poderia dividir um fraseado de 16? Eu poderia fazer um fraseado de 5, outro de 5, depois de 3 e outro de 3. Completamente fora da estrutura do compasso de 2, 4/4, mas no final você fecha a história. Pegou essa aí? Essa aí é forte, hein, cara? Você já pode começar a criar os seus próprios exercícios a partir daí. Vamos dividir a semibreve por 3, e cada uma dessas é por 3, que depois é por 3, por 3. Seria um pensamento triádico. Esse pensamento não tem. A gente teria que ficar usando o recurso do diádico. Então, a semibreve por 3 pressupõe qual figura pontuada? Não cabe, né? Tem que pensar em que altura. Pronto, já deu problema. Marcelo, já entendi o que você me falou de como estudar. Mandei para a galera lá da banda, eles gostaram muito. Mas o que foi que eu falei de como estudar, cara? Eu não sei, eu falo tanta coisa. É muito natural você trazer referências de figuras rítmicas, da rítmica divisiva,
para aquilo que diz respeito à proporção do pulso, que nada tem a ver necessariamente com a figura rítmica. Proporção do pulso, você escolhe qual figura rítmica você quer. Você consegue, eu quero que seja essa, quero que seja aquela. Você pode começar a se questionar por que não usar tal fórmula de compasso X ou Y. Então, se a gente pega o cônaco e pensa como seria escrever uma partitura a partir daquilo que aqueles indianos cantam quando eles estão fazendo a música carnática, e aquelas subdivisões subcomplexas, super complexas, talvez fosse melhor pensar em uma fórmula de compasso em que o denominador fosse a semibreve, porque eles fazem tantas subdivisões, seria melhor pensar dessa maneira. Um, do, te, um, do, te, um, do, te, um, do, te, um, do. Então, o compasso composto fica tac, 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 tac. O que está acontecendo aqui? A gente tem a ideia de que o ostinato sempre acontece no pedal, né? Não. Olha aí, o ostinato é uma figura rítmica repetitiva. E ele acabou de colocar isso na melodia, enquanto ele faz acentuações embaixo completamente com proporções diferentes, né? Métricas diferentes. 6, 3, 5 e 4. Então, esse 7/8 é 3 e 4. E ele acentuou 3 e 4. Ele abre uma outra em 13/8. Como é que ele faz esse 13/8? Aí a gente percebe, olha, 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 4, tum pa cum pa que tum ta cum ta que tum ta cum ta cum ta tum ta ta. A gente está falando do Almeida Prado. Um grande abraço a todos, cuidem-se e a gente se fala na sequência.